Fala pessoal, eu sou o William Matiola. E eu sou o Tom. Seja bem-vindo a mais um vídeo da UI Lab e o assunto de hoje é sobre headings. E nós focaremos em 3 pontos bem específicos falando sobre headings, que é acessibilidade, semântica e estética. Exatamente, são 3 pontos fundamentais para alcançar uma qualidade na sua interface, seja um site, seja um aplicativo, seja qualquer tipo de produto que tenha uma interface. Depois da vinheta a gente começa esse assunto. Bom, antes de mais nada, headings são importantes. Headings, em português, é cabeçalho. Você vai ver isso com frequência também na palavra em português, né? Mas a gente costuma ver os headings em formato de abreviação. Então, o H e algum número, né? E existem 6 números de H. Existem 6 tipos de heading. Começando pelo H1, indo até o H6. Certo? Exato, é o que se convencionou hoje na internet, né? Pela WCAG, se não me engano, é essa sigla? Nunca lembro. É o órgão regulador dos padrões da internet. Então, quanto menor o número, mais importante é o H. Então, assim, o H1 é o mais importante, o H6 é o menos importante. Exatamente. Bom, vamos falar sobre o significado, então, desses headings, né? O que significa o H1, o que significa o H2, o H3 e assim por diante. Então, fala para os nossos telespectadores aí o que é o H1, qual é a importância do H1. Então, o H1 ele vai ser o título da página, ele vai aparecer no header, né? É o primeiro título que você vai colocar no site, vai colocar em algum produto. E ele diz para o usuário sobre o que se trata aquele produto ali, né? Então, se ele caiu num site, o heading ele vai dizer exatamente sobre o que é aquele site ali. É o H1. Que é o H1. Pessoal, detalhe, só pode ter um H1 por página, Exatamente. Tá? E por essa característica dele ser o título da página. O H2, ele já vai entrar como título de seções de um produto. Então, em um site, por exemplo, a gente tem o H1 chamando toda a atenção e dizendo sobre o que é. H2, que vão vir logo abaixo do H1, né, nas próximas seções do site, eles vão dar mais detalhes, né, sobre o produto. Então, a gente vai ter, por exemplo, um H2 que vai ser os depoimentos relacionados àquele produto. A gente vai ter um H2 sobre as features do produto. Então, são coisas que vão explicar um pouquinho mais para o usuário sobre o que se trata aquele produto em questão. Exatamente. Aí depois do H2 a gente tem o H3, né? E aí se fala, se o próximo tópico não for um tópico de importância que necessita aí de uma atenção maior, ele deve ser um H3 e não um H2, né? Então, geralmente, se a gente começar a imaginar na construção de uma página, uma landing page, por exemplo, o H1 será o título da landing page, né? Tá aparecendo para vocês aqui em algum canto isso aí, a gente vai colocar, né? Será? A gente vai tentar colocar aí pra vocês, talvez fique na tela, enfim, a gente vai pensar no negócio aí pra ficar mais visual, tá? Mas o H1 então será o título da página, o H2 o título das seções, então imagina que a landing page tem várias seções ali, e vai ser o título das seções, e o H3 já vai começar a ser o conteúdo com menos importância, então talvez o título dos elementos que estão dentro da seção. Dentro do H2, né? Então, digamos que o H2 vai se chamar depoimentos que os meus melhores usuários mandaram. Daí dentro da seção do H2 vai ter um H3, por exemplo, depoimentos em vídeo e depoimentos em texto. Exatamente. Né? Então a gente vai criando essa hierarquia dentro dos títulos da página ou de produto. Isso é semântica, tá, pessoal? É determinar qual é a importância do conteúdo dentro de uma página. Os buscadores, né, os indexadores de conteúdo, eles enxergam isso e valorizam quando uma página está semanticamente bem construída. Por isso que é importante a gente sempre estruturar isso de uma forma semântica, né? Isso vai ajudar também não só na semântica, mas também no visual, porque reforça a hierarquia de uma página, está tudo estruturado, a pessoa sabe qual é a ordem de importância dos elementos, né? Quanto também na acessibilidade, porque os leitores aí vão enxergar isso, unindo tudo isso, né? A semântica, o visual, ele vai facilitar para quem tem algum tipo de dificuldade de leitura, usa algum leitor de texto, enfim. Isso é super importante porque as 3 coisas elas estão relacionadas, certo? Acho que para facilitar a gente vai mostrar na prática daqui a pouco, então não sai do vídeo. E, inclusive, aproveitando essa pausa dramática, clica no like, né? Que se você tá gostando do vídeo, se inscreve no canal, né? Dá aquele cadastre-se, o joinha e clica no sininho. Faz todas essas coisas que youtubers gostam de pedir. Eu tô também nervoso. Tô meio nervoso, viu? É esse cheiro de tinta, cara. A gente fez alguma merda. Cara. Tá sentindo cheiro de tinta? Tô sentindo cheiro de tinta. Forte, né? A gente fez alguma merda aqui, eu acho. Tá um cheiro de tinta forte. Alguém tá pintando alguma sala assim. Acho que vai ser drogado aqui. Enfim, é muito importante que você faça isso que o Tom falou, tá? Porque quanto mais likes, mais comentários, mais gente se cadastrando e principalmente ativando o sino, porque você recebe um e-mail quando a gente lança um vídeo novo, esse vídeo se espalha mais rápido para a comunidade. Então, todo mundo se beneficia, a gente, vocês e a comunidade como um todo. Voltando então ao vídeo, Tom, vamos falar um pouquinho aqui sobre
Ah, tá, só para finalizar a parte de tamanhos, né? Então você já deve ter entendido, quanto menor a importância, menor vai ser o H, até chegar no H6, certo? Maior vai ser o H, Will. Quanto maior o H, menor vai ser a importância, exatamente. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre tamanhos, né? Isso é uma dúvida que eu tinha quando eu comecei a trabalhar com design digital. Quais são os tamanhos que eu tenho que colocar no H1, H2, H3, H4, H5 e H6? Eu não tenho um padrão para isso. Nunca teve um padrão para isso. É uma dúvida bem comum, porque os tamanhos eles influenciam muito como uma pessoa percebe aquele conteúdo, né? A gente falou também no vídeo passado, que tá aparecendo o cardzinho aí em cima, como o texto influencia a questão de como as pessoas entendem ele, né? Como ele é criado, percebido. Também. E essa parte dos tamanhos do texto, eles influenciam também na legibilidade e literabilidade, que é o que a gente falou no outro vídeo. Então, tem alguns padrões, né? Que não são assim, nossa, tem que ser esse padrão aqui. Foram criados alguns padrões durante o tempo, aí, durante a vasta evolução e rápida evolução da internet, e que hoje eles se enquadram um pouquinho melhor na questão de usabilidade, de experiência do usuário. A gente trouxe um aqui que é o que a gente utiliza, basicamente, com mais frequência. Tem que ter em mente que a única regra é que o H1, assim, depois... todos os Hs tem que ter a hierarquia, do maior para o menor. Exatamente. Então... Quanto maior a importância, maior o tamanho. Isso é uma questão lógica, na realidade. É uma maior tamanho da tipografia, no caso. Né? Exatamente. Quanto maior a importância, maior o tamanho da tipografia. Tá? Então não existe uma regra. É claro que se você colocar HTML puro, ele vai trazer lá vários tamanhos específicos, né? Padrões do HTML. Só que a gente não pode simplesmente aceitar isso. Não pode aceitar isso. Por quê? Porque às vezes a gente quer trabalhar com tamanhos diferentes. A gente quer trabalhar com tamanhos maiores, né? Exato. A gente queria projetos personalizados. Então, às vezes, como o Will falou, às vezes tem que ter tamanhos diferentes para deixar um projeto diferenciado. E como é que a gente chega nesses tamanhos? Tem várias formas. Tem. A gente utiliza a regra de 8 pontos, né? Popularizada pelo Material Design da Google, né? Que funciona da seguinte forma. Quem já fez o curso Airlab sabe. É sempre a adição de 8 para o próximo número. Então, vamos supor que a gente definiu o nosso H1 como 48. Né? O H2, como ele é menor, ele vai ser 48 menos 8, então ele vai ser 40. O H3, 40 menos 8, 32. E assim por diante até chegar no H6. Aí chega no H6, se a gente fosse fazer essa regra de 8 pontos, 16 menos 8 daria 8. Né? Vai ficar muito pequeno o nosso H6. Então a gente quebra um pouquinho a regra, coloca um 14 ali. Porque dificilmente a gente vai usar o H6, tá? Isso porque a gente começou com 48 como o título 1, né? O H1. Se a gente começa com 64 ou 72, a gente consegue ir num H6 aí de tamanho 16 ou tamanho 24. Então, depende de como tu inicia o H1. Essa é a primeira forma, tá? A segunda forma que pode ser feita para encontrar os tamanhos, né, essa progressão de tamanhos nos headings, é utilizando uma escala modular, né, o modular scale. A gente não vai entrar em detalhes sobre o modular scale, isso é tema para um outro vídeo que já está em pauta para isso. Mas basicamente você vai multiplicar o tamanho do menor número do base, né? Vamos supor que você definiu que o base é 16 por um modular scale. Pode ser 1.5, 1.618, que é a proporção áurea. Pode ser... Nós vamos deixar um link para facilitar na descrição, que você pode fazer isso automaticamente. Tem ferramentas. Né? Então você dá uma explorada ali como é que funciona o modular scale, mas tem essa técnica também para criar esses tamanhos de headings. Exatamente. Bom, então a gente já falou aqui sobre a questão semântica, a questão estética, né? Porque a gente precisa montar essa hierarquia tipográfica para causar um efeito aí de ordenação do mais importante para o menos importante. Vamos focar um pouquinho mais agora aqui para quase encerrar o vídeo sobre acessibilidade, tá? Por que é importante que a gente utilize corretamente os headings, né? Por que isso é fundamental para a acessibilidade? Eu acho que tem muito a ver também com a questão da acessibilidade. Como os readers, né, para quem não tem a visão e usa alguns aplicativos para leitura, eles conseguem entender a importância dos textos dentro da interface. Quando a gente tem tudo bem estruturado, o H1, H2, H3, H4, H5 até H6, se precisar, lembrando que não é necessário ter todos os Hs, mas desde que tenha uma hierarquia entre eles, os leitores eles identificam mais fácil para o usuário que está ouvindo qual é o nível de importância daquele conteúdo. Então, basicamente, um dos pontos da acessibilidade é essa questão dos leitores conseguirem interpretar a informação da maneira correta. E aí você facilita a vida desse tipo de pessoa, porque imagina você que tem a visão perfeita, consegue ler de uma forma clara qualquer site. Você vai escanear o conteúdo por meio dos headings. Você vai ver o título, vai ver as seções
e o que mais te chamar a atenção você vai parar e vai continuar lendo. Para quem tem deficiência visual, o leitor faz isso por ele, né? Ele vai mostrar lá qual é a semântica daquela página e vai facilitar caso ele queira pular de um assunto para o outro, né? Ele vai entender como é que aquilo ali está bem estruturado. Exatamente. Então, se você começa a misturar sem a lógica da semântica ali, botar um H2 primeiro antes de um H1 ou um H4 antes de um H3, você faz um desserviço para essa comunidade, tá? Para esse tipo de público, porque aí você vai desconfigurar a maneira como é a forma correta de um leitor ler um texto, certo? Isso vai mais em relação ao código também, né? Porque parando para pensar, não importa que tamanho tu coloque no H, desde que no código esteja ordenado H1, H2, H3, né? Para quem está ouvindo, não vai fazer diferença porque ele não vai estar vendo o tamanho do texto. Mas, visualmente, fica estranho, né, galera? Então, tem que pensar sempre nos dois lados, tanto na parte da acessibilidade, quanto na estética de sempre respeitar a hierarquia das tipografias, do tamanho de importância daquela tipografia. Então, concluindo esse vídeo, tá? Foi um vídeo mais curto do que o anterior que a gente lançou aí no canal. Você tem que ter em mente que a questão de semântica, de acessibilidade e de estética não são coisas separadas, né? Elas trabalham juntas e quando você atinge essa sinergia entre as três, você consegue criar um visual, consegue criar um design muito melhor do que se você focar só em uma desses três pontos, né? Então, fica a dica, estude essas três características dos headings, né? Dos cabeçalhos. E para facilitar esse entendimento, a gente vai ter agora a segunda parte do vídeo, que é a gente mostrando na prática como trabalhando os tamanhos corretos influencia positivamente na interface. Então a gente vai começar com uma interface pré-definida, onde os tamanhos não estão muito bem adequados, e nós vamos fazer essa mudança, mostrar tudo no vídeo para vocês acompanharem o antes e o depois de como ficou essa interface, respeitando essa hierarquia, essa questão de acessibilidade, essa questão estética, de trabalhar com os Hs, né, com os headings dentro de um produto. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês agora na prática como trabalhar a hierarquia, também um pouquinho dos pesos dos seus headings, dos seus títulos de cabeçalho, fazem a diferença na hora de montar um site, montar um aplicativo, um sistema, seja lá o que você for montar aí na sua empresa. Eu vou utilizar nessa aula um layout, né, um modelo de um template de site da HostGator, né? A HostGator é nossa parceira e eles têm um criador de site rápido, para você lançar um site rápido na internet. Alguns templates onde você pode fazer alterações bem básicas, eu diria, mas que quem quer lançar e não tem muito conhecimento, já aproveita e faz tudo aqui com edição, troca texto, bota foto, tem alguns módulos de depoimento, com botões, com CTAs, então tem galeria. É bem legal, vale a pena quem quer construir um site rápido, dar uma acessada na HostGator e contratar esse serviço que eles têm. Então eu já publiquei aqui um site, botei a logo da UiLab, mas eu estou publicando no domínio do vagas.design, que é um produto nosso que vai entrar em operação mais para frente. Eu vou ter duas abas aqui, eu vou deixar essa aba principal, que vai ser a versão default publicada, e eu vou trabalhar nessa outra aba para depois a gente fazer um antes e depois, e vocês verem como faz diferença quando vocês trabalham com a questão da tipografia, o tamanho da tipografia nos títulos do site de vocês. Então aqui eu vou editar pelo inspect do navegador mesmo, sem muito mistério. Vou procurar aqui onde tem umas tags de edição e vou alterando. Ó, aqui está 48, vocês podem ver que o site inteiro ele está com basicamente quase o mesmo tamanho da tipografia e apesar de estar bem limpo, os textos estarem legíveis, conseguir ler, a gente não tem uma hierarquia para seguir, para saber o que é mais importante ou não. Não está ruim, mas vamos dar uma melhorada nele, que é a cereja do bolo quando você trabalha com UI. Então eu vou começar aqui pelo H1. Nosso H1, como falado anteriormente, ele tem que ser o maior. Conversando com meu amigo, ele falou que hoje no CSS, ali no HTML e também o Google já reconhece vários H1s dentro de uma página, então ele já sabe fazer essa distinção por causa das sections. Mas vamos manter um padrão aí que também em questão de visual valoriza bastante. Então aqui eu vou botar um 64, que é o nosso título principal, o nosso H1. E eu vou tentar botar também um peso, galera. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Font weight, né? Vou colocar aqui um pouquinho mais bold esse nosso H1. Vamos pro próximo aqui. Quando a gente trabalha em tipografia, a gente não trabalha só os Hs, tá? A gente tem que trabalhar toda a tipografia do site para ter essa hierarquia. Então aqui a gente tem um subtítulo e ele está muito pequeno em comparação
ao nosso H1. Então eu vou trabalhar um pouquinho nele também, vou dar um pouquinho mais de corpo para ele. Vou botar o tamanho 24, ó, que já tem essa aproximação do que a gente quer para o nosso layout. Esse texto de apoio ele tá ok, ele está com tamanho provavelmente 16. E eu não vou mexer nesse tamanho porque ele tá ok, tá conversando, né? A gente tem o H1 grande, o subtítulo um pouco menor e o texto de apoio menor que o restante. Então essa primeira section tá resolvida. Vamos para a próxima, que é o nosso H2. O H2 ele estava praticamente do mesmo tamanho do H1, agora ele está um tamanho aceitável porque eu mexi no H, né? No H1. Mas eu vou dar ainda uma leve alterada nele, tá? Vou pegar aqui, talvez trabalhar com 48 dos meus H2, não sei, vamos testar. Deixa eu ver. Até eu achar a tag certa vai demorar um pouquinho, galera. Não é essa aqui. Achei ele. Então, eu alterei a tag, já alterou, acho que em todos os meus H2, que eu alterei na principal, já está com 48 em todos eles. Aqui eu também tenho um subtítulo, ó, e é um texto de apoio, então eu posso trabalhar um tamanho um pouquinho melhor também nesse título aqui, para deixar um pouco mais aproximado do meu H2, que o H2 ficou muito grande e agora o texto está sumindo, né? Não tem essa hierarquia. Então eu vou procurar aqui onde é que tá. Será que é esse aqui, gente? Não é esse aqui. Acho que é esse aqui. Vou colocar um 18. 18 tá mais ok. Se eu conseguir colocar um padding aqui, galera, padding top, só para não ter esse 6px. Aê! Ó, já deu uma respirada no layout, então sempre se preocupem em ter esse padding também, ó. Aqui também já consegui botar, porque eu mexi na tag principal. Então sempre se preocupem, além de trabalhar os tamanhos das fontes, trabalhar o espaçamento entre elas, que é muito importante, que é onde a gente dá o respiro para o nosso olho conseguir ler tudo separadamente e mesmo assim não perder o conjunto, que é esse bloco aqui, né? Então a gente tem esse conjunto aqui, que ele está uniforme, mas também está respirando, que a gente chama. Então, vamos lá. Aqui é um H2 também, então a gente não vai mexer. Aqui está muito grande esse espaçamento, tá? Mas eu não vou mexer nisso agora, porque pelo código é um pouco complicado para mim. Ó, aqui eu deveria ter um H3, ó, onde tem adições na descrição. Na verdade, eu acho que não precisa. Mas a gente poderia trabalhar um pouquinho, sabe aonde? Aqui nessas tipografias aqui, ó. Vamos botar um 700, vamos ver mais o que a gente pode mexer. Galeria também é um H2, então é uma nova section que começou com H2, a gente não mexe, porque a gente já alterou. Aqui é uma section diferente, ela é um CTA, né? Então a gente tem um texto praticamente do mesmo tamanho do H1, claro que está um pouco exagerado, a gente pode diminuir um pouco, né? Mas a gente vai trabalhar ele como se ele fosse um H2 ou um H2 diferenciado. Então eu vou pegar aqui, deixa eu achar ele, até porque ele está muito grande em relação ao subtítulo, né? Ao texto de apoio que ele tem aqui, e a gente tem que dar uma trabalhada nele para não ficar esse tamanho tão grande. Aqui vocês podem ver no código, eles usam porcentagens, usam multiplicação em relação a outros Hs, que acaba facilitando aí na questão de ter um template pronto, né? Mas como a gente trabalha com projetos personalizados, é importante que a gente sempre deixe setado qual o tamanho do font size dos Hs e de todos os textos do site. Isso pode ser em porcentagem também, daí é com o desenvolvedor. Aqui eu vou colocar, trabalhando com 64 para o H1 e 48 para o H2. Aqui eu posso colocar como se fosse um H3, então um 40. Eu não vou perder a característica CTA, porque é diferente, né? Ele está dentro de uma section cinza, tem um botão. E eu vou também trabalhar aqui um pouquinho o line height, né? Sempre o line height a gente faz uma multiplicação para descobrir o line height perfeito. Então 40 vezes 1,5 eu vou ter 60. 60 pode ser que fique muito grande, tá? Vamos testar aqui. Nesse caso ficou perfeito, mas tem fonte que vai ficar com uma linha muito grossa, muito espaçada, e você tem que trabalhar com um line height de 1.3. Isso é outro vídeo, tá? Então esperem por esse vídeo. Esse aqui, ele é um H2 também, apesar de ser um CTA, né? Talvez a gente pode entender que ele seja um H3. Mas, deixa eu ver, aqui ele tá com 40, 48, os meus H2 estão com 48. Eu vou deixar ele com 48 também, tá?
aqui não tem problema. Então, foram mudanças bem simples, só questão de tamanho, um pouquinho de espessura das fontes também e espaçamento. A gente vai ver como é que ficou a comparação entre eles, tá? É um layout simples, então não teve muitas alterações, mas vai dar para perceber como muda. Essa versão original foi publicada pelo criador de sites rápido da HostGator. Então a gente tem a versão original, vou até rolar um pouquinho mais aqui. E aqui eu tenho a versão que eu dei uma mexida ali pelo código. Ó. Então eu já tenho uma hierarquia, eu tenho um peso, eu tenho uma importância nos elementos que eu estou botando na página. Né? Ó, aqui parece tudo igual, parece que tu não sabe por onde começa. Eu até poderia piorar um pouquinho a situação aqui, poderia colocar 24, opa, e deixar ainda pior, né? Então, esse aqui é um caso bem extremo, que eu não sei qual é a importância desses textos, não sei por onde eu começo. E aqui eu tenho uma hierarquia, né? Então aqui também nessa section, vamos voltar aqui. Aqui eu não mexi muito, né? Eu aumentei um pouquinho a fonte dele no espaçamento, mas vocês percebem que ela deu uma respirada, deu um corpo maior também para a seção. Então, conta muito. Claro que aqui deveria ter um espaçamento maior entre essa foto, mas isso é tranquilo. Depoimentos também não foi mexido, né? A gente mexeu aqui nesse card, né? A gente deu um boldzinho. Olha como tem diferença quando você só aplica um peso maior na fonte, né? Em uma das fontes do card. Já dá um ar mais hierárquico para aquele elemento. Galeria a gente também não mexeu, né? Que é a versão original. A gente mexeu aqui, ó. Então a gente mexeu nesse CTA. Ó, a gente até ganhou espaço na página, diminuiu aquela section muito larga, né? Nunca coloquem mais de 2 linhas num título. Tentem manter em 2 linhas, isso é uma dica que eu aprendi trabalhando para fora, para outro país. Porque o usuário, quando tem mais de 2 linhas, ele já cansa, ele nem vai ler. Então, sempre mantenha em 2 linhas. Então aqui já ficou bem mais fácil de digerir essa informação. Claro que esse botão deveria estar alinhado aqui no centro, para ficar um pouquinho mais simétrico e tudo mais. Bom, o resto continua igual, né? Então, basicamente isso, galera. Aqui a diferença entre os dois, só trabalhando um pouco os textos. Claro que poderiam ter muito mais texto, eu poderia trabalhar aqui, mas como a gente está só mostrando que realmente funciona quando você aplica os headings de uma maneira correta e também os pesos de maneira correta, para criar essa hierarquia, né? Isso vai ajudar muito na questão de legibilidade, de editabilidade, de como o usuário vai navegar no seu site, como ele vai entender o que você está fazendo. Então, como vocês viram no exemplo, não é tão difícil trabalhar assim com os headings, é basicamente ter a noção e respeitar a hierarquia entre cada título, né? E usar isso a seu favor na interface. A gente trabalhou a plataforma da HostGator para criar um site, mas você pode criar no software, pode criar em qualquer outra aplicação, pode falar direto para o desenvolvedor, ó, tem que respeitar essa hierarquia que eu criei, que vai estar tudo certo no final. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, que você comece a aplicar nos projetos daqui para frente, porque com certeza, 100% de certeza, vai melhorar muito a qualidade do produto que você está entregando, produto final que você está entregando para o cliente ou para um stakeholder. Exatamente, depois desse vídeo não tem desculpa aí para não fazer um bom trabalho. Só reforçando então, clica aí no gostei, compartilha com seus amigos, coloca no Instagram e marca a gente, tá? O iLab School, tá aqui aparecendo os arrobas para vocês marcarem. Compartilha nos grupos de design que você participa, no Slack, no Telegram, no WhatsApp. Espalhe esse vídeo aí para a comunidade, porque a gente fica muito grato quando isso acontece e a gente retribui criando conteúdos como esse, certo? Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!